Boa tarde, a graça e a paz. Mais um meio-dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, aqui no Instagram. Depois a live vai lá pro nosso canal do YouTube. E o tema da live de hoje é o segundo episódio da série Em Contagem Regressiva para o Meu Milagre. E você? Hoje estamos no segundo dia do segundo mês de 2024. O mês de janeiro já transcorreu, 31 dias se passaram, o 1º de fevereiro também. Mas você ainda está em contagem regressiva para o teu milagre? Eu sei que quando chega o fim do ano, a gente renova algumas decisões, toma outras tantas novas, mas o principal de tudo, todo esse planejamento, os sonhos, as expectativas, isso tá alinhado com Deus? Você tem colocado sobre o altar dele tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você sonha? Recentemente, em uma das ministrações no Projeto 2, logo nas primeiras ministrações, acho que foi até na primeira, eu passei uma atividade para quem está participando da edição 8 e eu disse assim para eles: eu quero que vocês escrevam todos os milagres em todas as áreas das suas vidas que desejam viver em 2024. E sabe o que foi curioso? Boa parte tem medo de sonhar. Uma grande parte tem medo de planejar, de projetar. Porque a gente está entrando naquela máxima assim: não, mas se eu não pensar muito, se eu não sonhar muito, se eu não desejar muito, se não der certo, eu não vou me sentir frustrado. Eu prefiro abrir mão dos meus sonhos do que sonhar e não acontecer. E aí hoje eu te faço essa pergunta: você tem deixado de lado os teus sonhos, aberto mão mesmo de sonhar? Porque é melhor não sonhar do que sonhar e não acontecer. Afinal de contas, se eu não sonhar, não crio expectativas. Não criando expectativas, se não acontecer, não viverei a frustração. Você tá nesse mod aí? Você tá com o teu interruptor, vou colocar dessa forma, ligado nessa voltagem, aonde é melhor não planejar, melhor não sonhar, porque se eu planejar e se eu sonhar, as minhas expectativas podem ser frustradas. Hoje o Senhor tem uma verdade para falar comigo e com você. Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu vivi nesse mod aí, nessa voltagem, aonde eu tava tão sem esperança, eu tava tão cansada, que eu disse assim: não, deixa as coisas acontecerem. Se acontecer, bem, eu vou ficar feliz, mas se não acontecer, não haverá em mim o sentimento de frustração. Opa! Ei, Felipe, glória a Deus! Ó, tem que testemunhar, hein, Felipe? Um grande milagre. Vamos regozijar mais um milagre em mais uma família, amém? Mas voltando para a live, a gente tem se privado de sonhar com medo de se frustrar. Ou então fazemos milhões de planos, temos milhões de sonhos, mas não nos alinhamos com os planos e os sonhos de Deus. Hoje de manhã, enquanto eu preparava a live do meio-dia, o Senhor me fez uma pergunta que eu compartilhei com vocês. Boa parte, eu confesso para vocês que eu acho até curioso, quando alguém diz assim: você sabe o que Deus espera de ti? Num primeiro momento, talvez a gente até pense de uma maneira bem rápida e mecânica: não, sei sim. Mas se você parar para pensar, para meditar nisso, será se você realmente sabe? Será se as escolhas que você tem feito agora, ou aquilo que você tem aberto mão, ou seja, você tem entregue no altar do Senhor, abrindo mão do teu eu, daquilo que você deseja, isso está alinhado com aquilo que Deus espera de vocês? Eu e você temos muitas expectativas em tudo aquilo que a gente espera de Deus. A gente espera que Ele opere milagres, a gente espera que Ele traga a nossa identidade nele, a gente espera que Ele nos livre de todo mal,
A gente espera que Ele vença os nossos inimigos, lembrando que não lutamos contra carne e sangue, mas principados e potestades. A gente espera que Ele nos liberte a nossa casa. A gente espera que os nossos filhos sejam transformados. A gente espera que nós mesmos sejamos transformados. A gente espera que o nosso cônjuge seja transformado. A gente espera que Ele abra uma porta de emprego ou uma provisão financeira. A gente espera que Ele cure aquilo que a medicina diz que não há cura. A gente espera tantas coisas de Deus, mas você já parou para pensar o que Deus espera de cada um de nós? Você já parou para ter uma oração verdadeira com Deus e dizer assim: Senhor, o que tu esperas de mim? Afinal de contas, quais são as expectativas que tu tens ao meu respeito? Será se aquilo que eu tenho planejado, projetado, sonhado está de acordo com aquilo que tu queres que eu faça? Antes que a gente entre num lugar de, mas será se Deus quer a restauração do meu casamento? Isso é uma pergunta que não deveríamos nem sequer cogitar. Casamento é o primeiro propósito de Deus para o ser humano. O Senhor cria Adão, olha para aquele homem e diz assim: não é bom que tu vivas só. E em seguida, Ele cria a disjuntora. Então, antes de você parar para imaginar, eu estou lutando pela restauração da minha família, isso não é projeto de Deus, não, vai ler a Bíblia que não é nada disso. Eu estou falando sobre aonde você vai edificar a tua família, aonde que Deus quer colocar você. Deixa eu dizer algo que é profundo. Na realidade, é algo tão visível, mas muitos de nós não conseguimos perceber. Todo deserto tem como uma das suas finalidades gerar um grande testemunho. Tudo que você está passando agora, todas as lágrimas, todas as dores, todos os medos, todas as angústias, todas as decepções, todas as frustrações, tudo absolutamente que está acontecendo agora tem um objetivo maior, e esse objetivo é criar um testemunho profundo. Um testemunho que arranque do inferno milhares de milhares. Um testemunho que traga esperança sobre a vida de outras pessoas. Um testemunho que demonstre o agir sobrenatural do impossível que só Deus faz. Então, antes de você pensar, por que eu estou passando por tudo isso? Lembre-se, eu estou gerando um testemunho. E para todo nascimento há dor. Para toda gestação há dor. A grávida que disse assim: não senti nada na minha gestação, tem algo de errado. Porque o pé incha, a cara incha, o cabelo incha, tudo incha. Você fica indisposta, você fica cansada, você não tem posição para dormir, você vai no banheiro a cada 5 minutos. A gestação é incômoda. Por mais que ela seja esperada, por mais que ela seja desejada, por mais que ela seja amada, toda gestação é incômoda. Toda gestação. Toda. Então o que eu quero dizer para você é: coloca em alinhamento os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos, os teus anseios, alinhados com os desejos e os anseios de Deus. Para que possamos ter o mesmo plano, eu e Ele, você e Ele. É necessário muitas das vezes abrir mão de muitas coisas. Mas eu abro mão de algo porque Deus tem algo ainda maior para mim. E o algo ainda maior não é um novo casamento, deixando bem alinhado com o tema central dessa página. Mas hoje o Senhor quer falar muito além da tua aliança. A tua aliança, ela é um ponto dentro da tua jornada, dentro de quem você é. Deus quer falar sobre você, porque alianças só são restauradas através de você. Não adianta eu dizer, mas o outro tem que ser liberto. Não, você primeiro. Não adianta o outro precisa encontrar a verdade. Não, você primeiro. Ah, mas o outro está doente. Não, a cura primeiro para você. Deus está esperando que apenas um se levante. Porque sendo uma só carne com o outro, se um se levantar, é tudo que Deus precisa. O texto central da palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que vai dizer assim: o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
Você pode fazer muitos planos, teu cônjuge pode fazer muitos planos, teus filhos podem fazer muitos planos, teu chefe pode fazer muitos planos, não importa. Qualquer ser humano pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, e é esse lugar que eu preciso ir buscar. Aonde está a verdadeira resposta de Deus? Deus está procurando verdadeiros adoradores. A terra está sedenta. E é necessário que uma nova geração se levante, não para estar falando do seu eu, do seu ego, do seu orgulho, dizendo: olha que ministério fenomenal eu tenho, olha como eu sou grande, olha como eu sou sobrenatural, esquecendo que tudo é para Ele, tudo vem dele, tudo volta para Ele. Não é sobre grandes ministérios. Deus quer fazer o primeiro avivamento dentro da tua casa. Não adianta Ele te entregar algo extraordinário se aquilo que Ele já te entregou não tem o teu cuidado. Hoje a tua casa é um lugar limpo, um lugar organizado, o teu trabalho, a tua mesa de trabalho, o teu carro, tudo isso é o retrato de quem você é. Deus não vai te entregar absolutamente nada enquanto essas pequenas coisas não estiverem em organização. Eu posso fazer planos, eu posso projetar coisas, eu posso sonhar coisas, mas se eu não cuidar primeiro daquilo que eu já tenho, eu não tenho como avançar. Eu e você, desde muito jovens, nós começamos a fazer planos. Eu costumo dizer assim: não prometa nada para uma criança. Não prometa nada que você não vá cumprir para uma criança, porque a criança ela fica na expectativa daquilo. Eu lembro quando os meus pais diziam assim: vamos sair. Eu não sou da geração shopping enquanto eu fui criança. Shopping já entrou na minha vida no início da adolescência. Mas quando eu era criança, havia aquelas grandes lojas de departamento com grandes seções de brinquedo. Quando os meus pais diziam assim, agora eu vou entregar a minha idade, tá, gente? Vamos a Mesbla. Quem aí que viveu em alguma capital desse país, que é criança dos anos 80, que não amava ir a Mesbla? E eu lembro que eu ficava encantada olhando os brinquedos. Era tudo que nós víamos na TV, não havia internet, não havia celular, não havia computador. Então, toda a questão do consumo era através da TV. E ir à Mesbla era eu poder sonhar com aqueles brinquedos. Mas se por qualquer motivo aquela programação fosse frustrada, gente, eu chorava. Era o último dia da minha vida, porque não me prometeram e não fizeram, porque eu estava na expectativa de passear pelo meio da seção gigantesca de brinquedos. Isso não mudou quando a gente se torna adulto. Sabe, todas as vezes que a outra parte diz pra você: não, eu vou mudar, e em seguida você se depara com uma realidade totalmente diferente do que aquela promessa que te foi feita. Mas nessa tarde o Senhor quer dizer que você também já fez promessas das quais quebrou. Você também já gerou expectativas das quais você frustrou em alguém. E o Senhor, Ele não quer apontar aqui culpados, vilões, mocinhos, mas Ele quer restaurar uma geração avivada, que vai arrancar das mãos de Satanás todo o mal. A gente está vendo a cultura desse mundo, as igrejas, a gente está vendo uma série de coisas que tem levado os nossos filhos para o oposto daquilo que a palavra de Deus diz. Hoje, se um jovem disser, eu vou me guardar para o casamento, todo mundo é louco. Hoje, felicidade está pautada em fumar, se embriagar e se drogar e se prostituir. Se eu não for pra balada, não beijar 17 bocas, tomar todo o litro da garrafa de cachaça, fumar não sei quantos vapes da vida, não é suficiente, eu não estou feliz. Eu só estou feliz de sextou em sextou, aonde eu posto fotos na balada. Eu não tô julgando quem tá na balada, tá, meu irmão? Cada um vai pra onde quiser ir, amém? Mas o que eu quero dizer pra vocês é: aonde você tem colocado o teu alinhamento com Deus? Aonde você tem buscado se alinhar com Ele? Aonde os teus planos estão no altar do Senhor? Aonde você tem colocado a tua expectativa em Deus? Aonde está a tua esperança?
Aonde está o teu coração? A palavra de Deus diz que aonde estiver o meu coração, ali também está o meu tesouro. Eu tenho me perguntado sobre isso. Esses dias, ouvindo uma ministração, o pastor disse assim, na realidade era um podcast, onde ele tirou um tempo desse podcast e começou a ministrar, e um dos entrevistadores perguntou assim para ele, mas como é que eu sei que eu confio plenamente em Deus? Como é que eu sei que eu tenho colocado a minha esperança em Deus? Como é que eu sei que eu tenho alinhado os meus planos com os planos de Deus? E eu gostei muito da síntese, do jogo, da configuração que ele explicou. Ele disse assim, imagine que você hoje tem uma grande conta para pagar. E aí a primeira coisa que você faz para saber se você vai conseguir pagar esse compromisso financeiro, que é muito grande, é olhar para o teu saldo bancário. Se o primeiro passo é olhar para o teu saldo bancário para saber se o banco vai te emprestar dinheiro, se tem dinheiro no cheque especial, se dá para transferir do limite do cartão de crédito para o limite de conta, significa que toda a tua expectativa e toda a tua esperança tá no banco. Mas se você sabe que você tem um grande compromisso financeiro para pagar, e você sabe que dinheiro teu mesmo, que não seja emprestado do banco, você não tem essa quantia, mas no lugar de buscar a solução primeiro no aplicativo, você ir pro teu quarto e dizer assim, Senhor, hoje eu tenho um grande compromisso, e eu sei que tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata, e que tu não desampara nenhum dos teus. Senhor, abre uma provisão financeira para que eu possa quitar. Ali você está dizendo para Deus, eu confio primeiro em ti. E eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes a gente, no lugar de buscar o Senhor, a gente olha para as circunstâncias que nós podemos controlar e não vamos para o lugar aonde o Senhor é quem controla. Talvez você esteja pensando, então eu não posso fazer planos? A resposta não é essa. Você pode, você deve. Nós fomos feitos para sonhar. Pelo contrário, nós devemos fazer planos. Nós devemos ter sonhos. Nós devemos ter expectativas. Mas o Senhor precisa ser a primeira resposta. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso primeiramente dizer para Deus, Senhor, é algo que esteja alinhado contigo? Quanto da tua vida você consulta a Deus? Ou você só consulta a Deus quando o bicho pega, quando o negócio estreita e quando não tem mais solução? Esse mesmo pastor, ele disse assim, eu vou dar outro exemplo. Hoje eu tenho condições financeiras de entrar e comprar um carro. Um carro extremamente caro? Não, mas eu consigo comprar um carro. Eu posso ir na concessionária, dependendo do valor eu consigo até comprar à vista, ou se for um valor um pouquinho maior eu posso financiar, porque eu tenho lastro financeiro para isso. Então, em tese, para comprar um carro eu não preciso orar a Deus. E aí o entrevistador disse, mas por que em tese? Ele disse, porque eu aprendi que o melhor lugar de se viver é o lugar da dependência. Ainda que hoje eu consiga comprar esse carro, porque talvez eu tenha o dinheiro todo, ou porque eu tenho condições de financiar esse valor, eu não vou entrar na concessionária sem antes perguntar para Deus, sem antes saber se aquele carro é sim uma bênção para minha vida, ou se naquele carro há um propósito de maldição. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor. Eu posso ter planos, eu posso sonhar com carro, eu posso pesquisar sobre o carro, isso vale para qualquer área da minha vida. Se eu quiser viajar, se eu quiser trocar a mobília da casa, ou se eu quiser tomar uma decisão sobre a minha carreira, ou se eu quiser tomar uma decisão junto com a minha esposa sobre o nosso casamento, eu jamais tomarei qualquer decisão sem antes perguntar ao Senhor, Senhor, isso está alinhado com o teu propósito? Ali eu tomei uma lição, sabe? Na maioria das vezes a gente só vai buscar a Deus quando não tem mais jeito.
A gente já tentou de tudo, já na força do nosso braço a gente moveu tudo aquilo que a gente podia mover. E aí quando a gente entra no caminho do beco sem saída, agora só o Senhor, ali eu o busco. E por que a gente não faz isso quando tudo parece favorável? Quantas decisões você tomou acreditando que estava fazendo o que era certo e mais na frente a conta não fechou? Mais na frente você viu que foi a pior decisão que você tomou na sua vida. Mais na frente você acabou passando por um deserto que talvez não fosse necessário você passar, mas você acabou passando por quê? Porque você não alinhou a tua vontade com a vontade de Deus. E aí, quando foi depois de um tempo, você disse: agora eu entendo. Agora eu entendi por que eu passei por isso. Ou então, quando você buscou alinhar a tua vontade com a vontade de Deus, Deus disse assim: não. E aí você: não, Senhor, mas olha, eu tenho recurso. Não, mas olha, eu posso fazer. Mas Senhor, é tudo que eu quero agora. E o Senhor diz: não agora. E aí você: não, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. E aí você vai lá, vai, e você arromba aquela porta. E aí no lugar que você passou na frente de Deus, o que aconteceu foi que um grande desastre houve. E aí você diz: ai, Senhor, agora eu entendo por que eu não te esperei. Ou então, quando Deus te deu um não, dizendo: não agora, não desse jeito, não dessa forma, não é assim, você num primeiro momento se chateou, brigou com Deus. Aqui quem já brigou com Deus? Eu já briguei com Deus. Quer dizer, só a gente briga com ele, né? Ele não briga com a gente. Dizer: Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve as minhas orações, Deus parece atender todo mundo menos a mim, parece que eu tô esquecida, parece que todo o sofrimento do mundo é meu, parece que tudo de ruim que acontece é só comigo, parece que eu sou a pessoa mais azarada do mundo, porque tudo acontece ao mesmo tempo. É o carro que quebra, é o gás que acaba, é a mulher que vai embora, é o filho que desobedece. Parece que tudo vai desmoronando em cima das nossas cabeças. No ápice do meu deserto, eu briguei com Deus dizendo assim: não é possível, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou fofoqueira, eu sou uma mulher que trabalha o dia todo, eu sou uma mulher que cumpriu os votos dela com o marido. Por que tudo isso está acontecendo? Eu perdi a minha casa, eu perdi a minha empresa, eu perdi a minha família, o mundo desmoronou na minha cabeça, Deus não me ouve, eu servia na tua casa e eu começava a tentar justificar por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu penso: tudo que aconteceu, cada lágrima, cada decepção, cada transtorno, cada briga, tudo que aconteceu foi um projeto ainda maior para que hoje eu estivesse aqui dividindo com vocês. Nunca vai ser fácil. Ontem eu estava prestando serviço para Luzeiros, que é uma livraria cristã aqui em Fortaleza, e eu estava lendo o prefácio do livro do pastor Cláudio Duarte, e eu achei fenomenal. Aonde o livro dizia assim: se você está buscando uma fórmula mágica para uma restauração instantânea do teu casamento, pode botar na prateleira que esse não é o livro. A maioria de nós está querendo um miojo de 3 minutos para ficar pronto. E o Senhor está dizendo: não é miojo, não. Você quer comer é a maniçoba, uma comida da minha terra. 7 dias para cozinhar, e se não cozinhar direito nesses 7 dias, se tu comer, tu vai morrer, porque ela é venenosa. Quantas vezes você diz para Deus: eu já tô pronta, eu já tô pronto, Deus pode voltar tudo como era antes, ou ser melhor, muda, transforma, traz o meu marido de volta, a minha esposa de volta, o meu filho de volta, cura, liberta, sara. E aí quando o teu marido volta para casa, ou quando você volta para casa, quando aquilo que você orou madrugadas e madrugadas e madrugadas, e fez propósito, e fez jejum, e fez campanha, quando aquilo te é entregue, ou quando aquilo tá perto de acontecer, você diz assim: não sei se eu quero não. Tá doida, Dani? Tô orando que só, como é que eu vou dizer isso? Pois eu quero dizer para vocês que isso é muito mais comum do que você sequer pode imaginar. Sabe quantas pessoas que passaram por esse ministério,
que conseguiram a restauração do casamento e quando chegou lá, porque eu aviso vocês que a volta é pior do que o deserto, até que tudo se normalize, até que as coisas se reencaixem, é muito mais difícil. A pessoa diz, eu não quero passar por isso, melhor era mesmo estar sozinha, eu não vou mais, que vá embora. Hã? Pois é. E aí nessa hora eu penso assim, como é que Deus vê tudo isso? Porque eu fico imaginando, como mãe, quando eu entrego algo que um dos meus filhos quis tanto, pediu tanto, sabe, se esforçou tanto para ter, se eu ver que eles não estão usufruindo da maneira correta, eu fico pensando, mas não quis tanto, e por que agora tá fazendo pouco caso? Quis muito, e agora? Aí você fica pensando, não faz sentido. Deus tem um tempo certo para cada coisa. E cada dia que passa do teu deserto vai ser proporcional aos dias que você ainda vai viver de plena felicidade. Uma das coisas que o Senhor falou comigo foi: estejam alinhados com os meus propósitos. Estar alinhado com os propósitos de Deus significa estar alinhado à sua palavra, a fazer o que é certo porque é certo e não porque eu quero receber algo em troca. Orar, interceder, acreditar, não porque eu quero algo em troca. Dani, eu não posso pedir. Não, você pode pedir. A palavra de Deus diz que nós pedimos a Ele, que Ele tem prazer em nos atender. Mas o que eu quero dizer pra você é, não faça do teu relacionamento com Deus uma barganha. Ah, eu tô fazendo tudo certinho, nada dá certo. Eu acho que Deus olha e diz assim, virou escoteiro, foi? Quer uma medalha porque tá fazendo certo? Porque escoteiro que quando faz certo ganha medalha. Sabe, aquela coisa, não, tem 3 meses que eu tô fazendo tudo certo, mas eu não tô vendo nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Fazer certo é o mínimo que eu e você precisamos fazer. Outro dia alguém colocou isso na caixinha e eu disse, bom, eu vou responder como minha avó dizia, afirmado que é obrigação. Pare de fazer o que é certo porque, eu quero algo em troca. Faça o que é certo porque é certo. Seja justo porque é justo. Tenha fé porque tem fé. Acredite porque acredite. Não faça do teu relacionamento com Deus uma barganha, que você só tá ali do lado dele porque você quer algo em troca. Depois que você recebeu ou não recebeu, esse relacionamento é abalado. Se você quer esse ano viver todos os milagres que você almeja para 2024 e não só para esse ano, para o resto da tua vida, esteja alinhado com o propósito de Deus. Isso significa abrir mão do meu eu, isso significa abrir mão do meu ego, isso significa abrir mão daquilo que eu quero para agora, para já, nesse instante. Isso significa abrir mão das minhas expectativas, isso significa abrir mão de quem eu sou. Deus vai forjar em mim um novo caráter e para que isso aconteça eu preciso abrir mão de quem eu era. Se eu era antes alguém que só resmungava, só murmurava, hoje eu não posso mais ser essa pessoa. Dani, isso vai acontecer do dia para a noite? Não, meu bem. Vai acontecer um dia de cada vez. Aonde muitas das vezes você vai fazer aquilo que você não gosta, mas porque é necessário. Deus é intencional em todas as coisas. A palavra dele diz que nenhuma folha sequer cai de uma árvore sem que ele não dê a permissão. Deus é intencional comigo e com você. Mas eu também preciso te alertar, da mesma forma que Deus é intencional conosco, Satanás, que é alguém que apenas copia. Satanás é aquela cópia da China da mais ordinária que tem. O original custa $30 mil. A cópia vinda da China custa $2. É a mesma coisa, não é não, meu bem?
Satanás tenta ser uma cópia barata de Deus. Então, se Deus é intencional de tudo, Satanás também vai ser. Mas Deus será intencional para nos ver crescer e amadurecer. Satanás será intencional para nos destruir e nos fazer cair. Então, da mesma forma que o Senhor vai ser intencional na direção que você deve caminhar no teu deserto, Satanás vai ser intencional para tentar te levar para o outro lado do teu propósito. Nem sempre estar no topo é o lugar que Deus te colocou. Esses dias eu ouvi um vídeo e eu achei incrível a analogia, aonde aquela mulher de Deus disse assim: vocês já pararam para pensar que os anjos do Senhor levaram Jesus ao deserto, mas Satanás o levou ao topo? Totalmente fora do padrão do mundo. O mundo acha que quando você está no topo, é o momento que você está vivendo o ápice das tuas bênçãos. Nem sempre. Cuidado. Enquanto os anjos do Senhor conduziram Cristo ao deserto. O deserto é, às vezes, o lugar da bênção que Deus preparou para nós. Então, não se magoe por estar nele. Olhe para tudo que está seco e peça alinhamento com Deus, para aquilo que hoje é seco, é terra árida, desértica, se torne um solo fértil, próspero, aonde tudo que é plantado prospera, multiplica, amplifica. Que nessa tarde, eu e você, possamos ter um coração alinhado com o Senhor, entregando para Ele tudo aquilo que é nosso. Deus nos entrega a nossa família, os nossos recursos financeiros, a nossa saúde, absolutamente tudo, para que sejamos mordomos, porque tudo é dele. Então devolva para Ele. Assim como Abraão pegou seu filho e colocou sobre o altar do sacrifício, e o Senhor disse: não, eu só queria saber se o teu coração ainda era meu. Da mesma forma, o Senhor está dizendo para mim e para você: quando eu te levo para o altar do sacrifício, é para ter a certeza que o teu coração ainda é meu. E antes da gente finalizar, eu queria fazer uma oração com vocês. Feche seus olhos aonde você estiver. Dani, eu tô no meio de uma praça de alimentação num shopping, não tem ninguém pagando a tua conta, fecha o olho. Eu tô no ônibus, ninguém pagou a tua passagem, fecha teu olho. Não se importe com as pessoas do lado, a não ser que você esteja dirigindo, não fecha o olho, meu irmão nem minha irmã, pelo nome de Jesus. Mas se você tá num lugar onde você tá parado, sentado, ou num movimento que não depende de você, feche seus olhos e vamos orar nessa tarde. Pai, eu sei que o Senhor me ama e que tem os melhores planos para mim. Por isso eu te entrego os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas preferências. Tudo aquilo, Senhor, que é gerado em mim, eu me entrego hoje nas tuas mãos. Me molda, Senhor, segundo a tua vontade. Inclina o meu coração para ti, Senhor, para que a minha vida esteja alinhada com os teus propósitos. Eu sei que tu, Senhor, me conhece e como ninguém, e somente tu, Senhor, poderá me conduzir ao melhor. Eu te entrego, Senhor, o meu clamor e ligo nos céus essas palavras e que elas possam subir como incenso agradável e suave. Inclina, Senhor, inclina os teus ouvidos para mim e que eu possa viver o teu extraordinário. Amém. Amém. Gente, uma boa tarde. Até aqui falou comigo o Senhor. A gente se vê por aí qualquer hora. Mas eu quero dizer que sexta-feira que vem eu tô fazendo essa live lá de Belém. Tô indo levar a minha pequenininha para mais um ano de vestibular. Mas eu creio que no tempo certo o Senhor também entregará a vitória dela. Então a gente se fala semana que vem em Belém, tá bom? Beijo, fique com Deus, a paz do Senhor.